up metal on the side. Oh, speaking of it, Sean, do whatever I want. Oh! Another fire! No, Danny, not that one. That one's empty. We gotta use the big one. I told you not to put metal in the science oven. What'd you do that for? Don't make such a big deal. Just get another one. I don't want another one. I want the one that Carmine gave me. Oh, Carmine, the one that Carmine gave me. Carmine. Why don't you just marry Carmine? Get a little gold microwave and put it on a chain around your neck. You want to be more like Carmine? Why don't you build something like he does? Instead of all your empty deals, it's just like your fucking science oven. You know, I read that it takes all of the nutrition out of our food. It's empty, just like your deals. Empty. It's not bullshit. I read it in an article. Look, by Paul Berdure. Bring something into this house that's gonna take all the nutrition out of our food and then light our house on fire? Thank God for me. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 73. Eu sou Rafael Arinelli e eu já trapaceei no War. Eu sou o Daniel Cury e toda vez que eu vi um careca na minha frente, eu vou querer bagunçar a peruca dele. Aqui é o Henrique Risato e eu constatei que a década de 60 é uma década tremendamente assustadora para a moda. 70, você quer dizer, né? Ai, que burro! Dá 0 pra ele! 70. Na verdade, o filme que a gente vai falar hoje se passa em 78, aliás, né? O Henrique foi buscar lá em 60, né? Daí ficou assustado, na verdade, com a moda de 60 e viu que 70 é uma maravilha. Ô Dani, sobre o seu comentário sobre carecas, é esse o motivo pelo qual anteriormente você estava tentando passar a mão no cabelo do Henrique ou não tem nada a ver? Ok! Na verdade, eu tava passando a mão pra ver se cai bastante pra que ele fique careca de verdade. Não, contanto que ele não fale que minha barriga tá igual a do Christian Bale no filme. Muito bem, começando mais um podcast. Dessa vez vamos falar aí sobre mais um filme. A gente tá numa onda agora de ir falando sobre os filmes, né? Comentando, deixamos um pouco de lado aqueles temas mais genéricos e tal. E a gente tá falando muito agora sobre filmes específicos, até porque o Oscar daqui a pouco tá aí, né? Dani, quando que é o Oscar? O Oscar é dia 2 de março, domingo de carnaval. Vai ser ótimo, porque todo mundo vai poder ver até tarde e dormir tarde, porque não vai ter que trabalhar no dia seguinte. A não ser que você seja fã de carnaval, aí vai ser uma bosta, porque você vai ter que ficar dividido, ou você não vai ver o Oscar, porque vai estar, sei lá, comendo água, né? What? Mas já avisaram, né, que não vai ter Oscar na Globo e tal, né? Já tem isso daí, né? Se você for daqueles caras que ficam assistindo Big Brother, aí você vai assistir um pouquinho só do Oscar ou quase nada, que você vai estar lá ocupado, vendo as moças, se trocando, tirando a parte de cima do biquíni, pagando peitinho, ou pagando silicone, né? É totalmente plástico, né? Na verdade, domingo de carnaval, Henrique, tem desfile das escolas de samba de carnaval. Não sei se você sabe, mas tem. If you're gonna get mad at me every time I do something stupid, then I guess I'll just have to stop doing stupid things. Cara, algo pior que Big Brother. Eu não acho, mas tudo bem. Mas de qualquer forma, enfim, 2 de março, não vai ter na Globo. Eles prometeram que vão passar um compacto na segunda-feira, o que já é alguma coisa, mas vai ter na TNT lá e tal, aquela coisa que tá todo mundo acostumado. Aliás, Henrique, sugiro pra você ir um dia até o Carnaval de São Paulo, porque realmente, assim, uma coisa é você ver pela televisão, que é chato mesmo. Outra coisa é você ir até lá, e eu já tive também o prazer de ir até lá e fiquei surpreso, viu? Porque é bem legal, cara. Bateria, as escolas entrando lá com seus carros e tal. Porra, é bem divertido. Você ficou só assistindo ou você pagou, comprou uma fantasia e foi desfilar com alguma escola e tal? Não, só assisti só, cara. Não tem o samba no pé, não tem esse molejo que o Daniel tem. Daniel, o molejão do grupo. Muito bem, o podcast começou animado, falando aí de carnaval, Oscar, e hoje no podcast 73 vamos falar sobre mais um filme que estará lá no Oscar, estará com seus
holofotes, né? Todos lá voltados pro Oscar, com ator, diretor, roteiro, tudo que tem direito lá, vai estar lá no Oscar e é o filme Trapaça, um filme que chegou aí no cinema, não tem a direção do Scorsese, mas é um filme que tem muito da veia e da história do Scorsese ali no meio. Vamos então comentar, vamos falar um pouco sobre o Trapaça, vamos analisar o Trapaça e prepare-se, porque é óbvio que esse filme está no cinema e sim, vamos dar spoilers, vamos falar sobre o filme inteiro. Então vamos começar o podcast Cinemação número 73, vamos pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Vale um pássaro na mão que dois voando. É ditado popular que estou cantando. Mas vale um pássaro na mão. Mas vale um pássaro na mão. Calorzinho gostoso aí de 32 graus, 35 graus à noite. É à noite. De manhã, aos 40, né? Porra. Realmente, esse começo de ano tá deixando a gente um pouco mais meloso, né? No sentido bem explícito da palavra, né? E aí, nesse calor, a gente tem que lembrar as pessoas, porque as pessoas querem ficar em casa, sentadas, nos seus trabalhos, ar-condicionado, na frente do computador. Que quer ir pra parque, o quê? Não quer não, quer ficar em casa. E aí quer escutar um podcast. E aí começou a escutar o podcast, precisa ver lá qual que é os meios de contato do Cinemação. E aí eu peço pro Henrique lembrar a gente, Henrique, quais que são os meios de contato para esse pessoal que está meloso, sedoso, escrever pra gente. Então, você pega o seu papel de carta dos ursinhos carinhosos. Ok! Para entrar em contato com a gente é muito fácil. Se você quiser fazer um comentário aí, que tá sempre o Daniel de prontidão para responder, manda pelo Twitter, no @Cinemação. E aí você pode adicionar o Daniel, que é o @DanielCuri, ou o Rafael, que é o @Arinelli, ou essa pessoa aqui que vos fala, que é o @Henrique Risato. Tem o Facebook também, que é o facebook.com/cinemação. O nosso Instagram, se você quiser ver as nossas fotinhos super naturais com aspas nos dedos, é o @cinemação. E o contato direto é o e-mail, contato@cinemação.com. É isso aí. Muito bem, e mais uma vez nesse podcast a gente tem aqui o prazer de fazer com que o quadro Repercussão tenha um tom especial aqui, né? Ele tem uma trilha sonora especial. E Dani, quem é a banda que toca no Repercussão hoje no podcast 73? O seguro morreu de velho. Eu sei, eu estou no estado de coma. É a banda Senhor B e Dona Vontade. É uma banda super legal, eles fazem um som muito divertido, que nem você tá ouvindo. Tem várias outras músicas que eles têm, que as pessoas podem baixar, o álbum todo, tudo mais. Quem quiser entrar lá no facebook.com/senhorb, letra B mesmo. Tem o Facebook deles, é divertido, eles têm site, tem tudo que tá aí no post do podcast. E, enfim, eu achei que é uma banda que tem um som bem diferente. Eles tem bastante poesia, mas ao mesmo tempo tem um rock and roll e pegam um pouco de reggae, de outros vertentes, assim. Eles fazem uma coisa bem autoral e eu achei bem legal aí. E, enfim, fica aí pra você, pra quem gostou da música, pesquisa mais a respeito deles. Vou cantar, eu vou cantando pra você me escutar. Eu, além de gostar da música, gostei muito do nome, né? Senhor B e Dona Vontade, né? Pô, é um nome bem criativo mesmo. Queria saber o porquê do Senhor B, né? Você tem essa explicação ou não? Cara, a explicação que eu sei é que
eles chamam de B como o brasileiro cheio de histórias pra contar. Então é como se fosse referente ao lado B, que seria, assim, todo mundo é uma grande mistura de sons e influências, e eles são, tipo, o lado B desses sons e influências que somos nós, os brasileiros. Então é meio que essa explicação, não sei se satisfaz alguém, mas é essa explicação que eu sei, tem no site deles e, enfim. Então, de acordo com essa explicação, os filmes B, eles são chamados assim porque é tipo um filme brasileiro, mais ou menos. É isso, Dani? Não. Curto e grosso, é isso aí. Então escuta aí, curte um pouco mais de Sr. B e Dona Vontade. Se quer mais energia, traga uma pilha. Acessa o nosso site lá dentro do post aqui do podcast Cinemação 73. Você vai ver lá o link, né, pro site, pro Facebook da banda e tal. E se você é um cantor, se você tem uma banda, se você tem um projeto de banda, se você é um homem que toca sozinho, se você tem vídeos na internet cantando, você quer divulgar sua música, seu trabalho musical, manda pro contato@cinemação.com, a gente divulga aqui e você ganha mais esse canal para ter seu trabalho pro mundo, né? E começando aqui com uma rodada de comentários. Henriquinho, eu vou pedir dessa vez para você começar, sempre te deixo aí em segundo, em último e tal, né? Dessa vez eu vou querer que você comece dando aquela leitura de e-mail espetacular que você sempre nos traz. Maravilha, fico lisonjeado aqui. Meu comentário é do João Gustavo. Ele comentou um post que coloquei no nosso site que falava: Leonardo DiCaprio e Jonah Hill vão contracenar novamente. E o João, ele comentou o seguinte: se o Leonardo DiCaprio não ganhar o Oscar este ano, não vai ganhar mais. Melhor filme e performance que ele fez. Até agora eu assisti poucos filmes que estão concorrendo ao Oscar, mas eu concordo com o João. Eu acho difícil alguém tirar o Oscar do Leonardo DiCaprio, porque assim, tem atores que acabam, tipo, tendo um monte de trabalho bons, mas ganham apenas um Oscar, né? Se eu não me engano, o Leonardo DiCaprio nunca recebeu o Oscar. Vou perguntar pro Daniel, aquele que tem o fã-clube oficial. Acho que não, mas não faço ideia, na boa. Ah tá, ele deu uma migué, mas ele tem um fã-clube oficial do Leonardo DiCaprio. Ok! Mas, assim, se for pra ele ganhar, eu acho que esse é o filme mesmo pra ele levar o Oscar. Agora, tem que assistir, tem ainda algumas semanas até o Oscar, como a gente tava comentando. Vamos assistindo, toda sexta-feira tá saindo um monte de filme novo no cinema que tá concorrendo. Vamos fazer os comparativos, né? Perfeito, e tem outros atores, né, que realmente estão chamando a atenção. Como eu falei, fiquei até um pouco surpreso do Forest Whitaker e o Tom Hanks não estarem concorrendo ao Oscar de melhor ator, mas os atores que a gente começa a ver que foram realmente indicados a melhor ator fizeram realmente um trabalho espetacular. Então é difícil de julgar mesmo se você ainda não tem essa base aí de como foi a atuação desses atores que têm os filmes que estão chegando ao Oscar, né? Bom, eu tenho um comentário aqui que veio do Juliano Magnus, ele é de Porto Alegre, e ele escreveu o seguinte, ele escreveu num podcast número 3. Olha só, o cara foi lá na raiz, buscou os nossos podcasts novos e chegou no 3. E o 3 era sobre cinema e Olimpíadas, e também falamos sobre Batman. Quer dizer, tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente falou sobre isso no 3. Isso significa que foi há quase 2 anos atrás, né? E o Juliano escreveu o seguinte: parabéns pelo cast, galera. Sempre acompanho casts de cinema e vocês estão no caminho certo. Falta apenas dar algumas ajeitadas pro cast andar mais redondo, mas isso vem com o tempo. Podem contar comigo para divulgação. Abraço. Porra, se no 3, né, que a gente tinha pouquinhas coisas pra mostrar e tal, o áudio ainda não era tão bom e tal, né, essas coisas, ele já achou que tava assim, legal, faltava alguma coisa? Pô, Juliano, e agora, hein? Será que agora chegou no nível aceitável, assim, o podcast? É bom saber, né? Mais ou menos. De repente, esse comentário foi referente aos mais recentes, né? Aí, às vezes, o que ele quis dizer foi: vocês não melhoraram porra nenhuma, vocês continuam os mesmos merdas de sempre. Eu espero que não, mas vai saber, né? De repente, é questão de, tipo, explique melhor o que você acha, explique melhor o que você já ouviu pra gente saber um pouco. O comentário que eu tenho é o da Alessandra
Space, ela comentou na crítica do filme A Viagem, que já faz algum tempo que foi publicada. Ela escreveu o seguinte: adorei o filme, amei a maquiagem, achei até Hugh Grant um bom ator, e olha que não sou fã do trabalho dele, mas o Jim Sturgess e a Halle Berry, provavelmente, foram maravilhosos, e Tom Hanks nem tem adjetivos para expressar. Gostei das ideias propostas no filme e olha que não acredito em algumas. E colocar que o futuro da humanidade está nas raças discriminadas, uma sacada muito boa numa época em que vivemos tantos problemas em aceitar o diferente. Eu achei bem legal o comentário dela, achei pertinente, tem muito a ver com o filme A Viagem, e concordo plenamente. Assim, não sei se a Halle Berry estava tão boa, mas eu acho que o Jim Sturgess mandou bem, eu acho que ele é um bom ator, talvez não tão valorizado pela grande mídia, assim, não sei nem se ele quer isso, não tanto assim, mas ele é um bom ator. O Tom Hanks está sensacional. E, enfim, eu achei bem bacana o que ela colocou aqui, que foi justamente, eu falei sobre a questão de pessoas que são discriminadas na sociedade de hoje. No filme elas são bem valorizadas. Eu acho que é um detalhe que talvez nem todo mundo tenha reparado, né? Aliás, esse filme, né, Dani, ele veio na época com um certo glamour, assim, e meio que decepcionou, né? Eu acho que o filme tem uma narrativa interessante, tem algumas coisas bacanas, mas em termos gerais, assim, foi um filme um pouco decepcionante, né? Cara, eu acho que é porque muita gente colocou muita pressão nos Irmãos Wachowski. Eu acho que é um filme bom, não é maravilhoso, mas é um filme bom, é um filme legal, tem coisas interessantes. E eu acho que tinha gente que de repente estava esperando que fosse, tipo, o filme do ano quando ele foi lançado, e não foi por aí. Foi um bom filme, simplesmente. Vale um pássaro na mão que dois voando. É ditado popular que estou cantando. Mas vale um pássaro na mão. We were the best. Is this legit? Let's just say, it's missing from Spain. Those people, those corrupt people, I'm going after them. Irving, you're the best at what you do in the whole country. I want you to teach me everything you know. But if you run, then your life's over. This is where the politicians and the mafia intersect. You are taking us to a very dangerous place. What are those the guys that you guys are scared of? They look like the perfect people to buy me a drink. American Hustle, rated R, December 20th. No começo desse mês, né, em 7 de fevereiro de 2014, chegou aos cinemas o filme Trapaça, filme do diretor David Russell, que trouxe aí, né, no seu elenco, um elenco recheado, né, de estrelas, cheio mesmo de gente talentosa e tal, e isso foi um dos motivos também pelo qual o filme já chamou a atenção, né? Então no seu elenco a gente tem aí, né, encabeçando o elenco como o protagonista da história, né, o Christian Bale, mas também tem outros nomes bem famosos, né, como Bradley Cooper, a Amy Adams, o Jeremy Renner, a Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jack Ruston, Michael Peña, e tem também um detalhe aí do ator Louis C.K., que é um ator que fez alguns seriados e chamou muita atenção, muita gente elogiando a atuação dele nesse filme, né? Teve aí um papel bem interessante no filme. E esse filme, ele também já cresceu aí o olho, né? Os olhos para cima dele, justamente por conta do glamour do Oscar, né? É um dos filmes desse ano que tem mais indicações ao Oscar. Ele foi indicado aí a melhor filme, melhor diretor com o David Russell, melhor ator com Christian Bale, melhor atriz com a Amy Adams, melhor ator coadjuvante com Bradley Cooper, melhor atriz coadjuvante com a Jennifer Lawrence, melhor roteiro original com Eric Singer e o David Russell também, né? Tá participando do roteiro original. Melhor direção de arte, melhor figurino, melhor edição. Então é um filme que tem aí, nesse Oscar que vai chegar, tem pelo menos aí umas 10 indicações para mais, né? Não contei aqui, mais ou menos isso. E é um filme que já chegou chamando muito atenção. Eu, infelizmente, não consegui assistir o filme, li muito sobre o filme, vi várias críticas já a respeito dele e tal,
mas os meus colegas aqui de Cinemação viram o filme e vão conseguir responder todas as minhas dúvidas e questionamentos sobre o Trapaça. Então, vamos falar um pouco sobre esse filme e vou pedir aqui pro Dani trazer pra gente uma sinopse, Dani, nesse filme que é o quê? Uma comédia dramática, um suspense, é uma comédia? Como que a gente pode classificar e qual que é a história desse filme? Bom, eu considero como uma comédia dramática, porque obviamente tem tons de drama, é uma comédia de humor ácido, muito mais do que de humor escrachado, nem tem humor escrachado, o humor é basicamente ácido, mas enfim, ela conta a história do Irving, que é interpretado pelo Christian Bale, que é um trapaceiro, um cara que falsifica obras de arte e faz outras coisas malucas aí pra ganhar a grana dele. E o Irving trabalha junto com a Sidney, que é a Amy Adams, que também ajuda ele e é uma espécie de amante dele, apesar dele ser casado com a Rosalind, que é a Jennifer Lawrence. Então não é que, apesar dele ser casado, que ele tem uma amante. Se ele não fosse casado, ela não seria amante, ela seria namorada, entendeu? What? Você fala assim, aí ele tem uma amante, apesar de ser casado. Deu a entender assim, pô, se ela é amante, é porque o cara é casado. Ou pelo menos tinha uma namorada, assim, oficial, entendeu? Senão ela não seria uma amante. Seria uma intrusa lá, no meio da relação. You'll have to excuse my friend. He's a little slow. Na verdade, amante, no sentido restrito da palavra, tem relação com o amor, com uma relação amorosa, com sexo, etc., com fazer amor. Então você pode ter uma amante sem necessariamente sequer ter uma namorada ou uma esposa. Você, tipo, somos amantes. Sabe aquelas músicas românticas? Dois amantes, lá, lá, lá. É isso. Pra mim isso significa Friends with Benefits. O Henrique tá tentando, né, te corrigir depois de tantas correções que você já deu nele. Ele tá tentando... It's time for my revenge. Pois é, mas ele não consegue. Deixa eu terminar aqui que eu preciso contar pras pessoas a sinopse da porra do filme. Enfim, então tem o Irving, ele é casado e ele tem essa amante que é a Sidney, que também é uma espécie de uma vigarista, faz os charlatanismos junto com ele. Só que aí eles são pegos por um agente do FBI, que é o agente Rich, que é interpretado pelo Bradley Cooper, e que pega os dois no flagra, descobre que eles fazem essas coisas, que são crimes, obviamente, e aí ele chega pra eles e fala, olha, pra vocês se safarem dessa, pra vocês não irem pra cadeia e tal, vocês precisam me ajudar numa investigação. E aí eles começam a ajudar o Bradley Cooper, o personagem do Bradley Cooper, a se infiltrar em alguns charlatanismos, a fazer algumas coisas, inclusive com o prefeito Carmine, que é interpretado pelo Jeremy Renner, e aí eles começam, enfim, a se embromar numa história muito maluca pra poder pegar alguns políticos e também pra pegar um mafioso que eles querem pegar lá, que eles querem, enfim, chegar nesse cara que comete os crimes e tal, pra prender pessoas que cometem crimes do colarinho branco. Então, essa é a estrutura. É a estrutura principal e é o de onde surgem aí todas as questões que vão se desencadeando a partir daí. Então, antes da gente tocar, né, o alerta de spoiler, né, para que as pessoas, tipo, tomem cuidado a partir desse momento, antes, eu queria que vocês dessem, assim, em termos gerais, assim, é um filme pra você ir no cinema assistir, é um filme digno de Oscar, assim, é um filme que, pô, não, eu recomendo, acho legal ir lá, ou não, é um filme que vocês acham que, puta, ó, é legal, mas dá pra esperar sair em DVD ou, sei lá, Netflix. Pra quem foi no cinema assistir, por exemplo, 11 Homens e um Segredo, ou Os Infiltrados, sim, vale a pena ir no cinema pra ver. Agora, pra quem não curte muito esse tipo de filme, que tem várias reviravoltas e tal, aí não, mas é um filme assim, não tem muito efeito, não tem efeito especial, não tem superpoderes, não é um suspense, nada, é um filme meio que assim, de policial, mas com essa pegada de comédia, assim, é um filme com muitas reviravoltas, assim, tem uma trama, né, um roteiro muito bem escrito. E elementos muito interessantes de direção de arte, figurino, que eu acho que são... Isso é digno de Oscar, talvez,
As atuações são muito boas. Agora, se ele ganhar o Oscar de melhor filme, eu vou me decepcionar com a academia. Porque ele tem falhas, e daí a gente vai falar sobre elas. Então, eu tô vendo aqui que agora, enquanto vocês falavam, eu contei, ele foi indicado em 10 categorias dentro do Oscar. Dessas 10 categorias, assim, vocês acham que ele tá o quê? Tá mais forte realmente em direção de arte, figurino, mais por aí, né? No quesito, assim, vamos colocar entre aspas, talento individual, como direção, ator coadjuvante, atriz, blá blá blá. Vocês acham que ele não chega tão forte, assim? Talvez pro Christian Bale e pro Jeremy Renner não tá concorrendo a esse filme, né? É o Bradley Cooper. Cara, não... Realmente, eu não gosto muito do Bradley Cooper, então eu não vou falar. Pro Christian Bale, até que poderia ser, né? Ou pro David O. Russell como diretor. Mas eu acho que realmente o que é forte é a parte de ambientação. Legal, então vamos tocar aqui o alerta de spoiler a partir desse momento, né? Se você está escutando o podcast do Cinemação sobre o Trapaça, a partir desse momento vamos falar todos os spoilers possíveis sobre o filme. Vamos lembrar a cena, vamos indicar, vamos falar, filosofar e blá blá blá. Eu sou um cara que não assistiu o filme, mas por força aí, né, maior e tal, nós trabalhamos com isso, então eu realmente não me importo de receber spoilers sobre Trapaça. We fight and we fuck and that's what we do. That's our thing. She was the Picasso of passive-aggressive karate. She was better than any con artist I ever met, including myself. And she had me like nobody had me. Irving, come to Mama. Come on. You might say she was my karma for how I took advantage of people. Irving. Oh my God. Come here. Come on. Get in bed. Então eu quero começar esse papo, essa nossa discussão, justamente sobre a história. Gostaria de saber de vocês o seguinte: li muito, em muitos comentários e muitas críticas e tal, que esse é um filme que tem muita referência aos filmes do Scorsese, né? É um filme até que foi considerado assim, um filme engraçado, né? Porque saiu o Lobo do Wall Street, que era do Scorsese, e de repente saiu um filme que tem muito de referência do Scorsese, muito do trabalho do Scorsese, né? E aí, a gente tem aí o David O. Russell justamente pegando onda aí nesse gênero que transformou o Scorsese num ícone, né? E, de uma certa forma, ele transportou um pouco desse gênero, desse jeito de dirigir, do jeito de contar a história. E o David O. Russell conseguiu levar isso pro Trapaça. Então eu queria saber de vocês, por que esses comentários? O que é que envolve? O que tem na história que a gente pode dizer que é tão scorsesiano? Cara, se você pega, por exemplo, Os Bons Companheiros e o Trapaça, a forma da narrativa é muito parecida, né? Aquela narrativa que tem alguns momentos de retorno, né? Pra explicar algo melhor e volta. Tem essas reviravoltas, tem muitos diálogos muito cheios de informação e ao mesmo tempo um pouco rocambolescos. Não sei se as pessoas vão gostar de usar essa característica de rocambolesco para um filme do Martin Scorsese, mas eu acho que funciona de uma certa forma, né? É um pouco aquela coisa, as pessoas falando sem parar e tudo mais, e você vai acompanhando e descobrindo muita coisa pelo que eles vão dizendo e tal. Então eu acho que nisso sim, tem muito de Scorsese no filme. Mas também não acho que seja uma coisa assim, nossa, é uma homenagem ao Scorsese. Não, eu acho que é um estilo, assim. Eu acho que o David O. Russell, até pelos filmes que ele já fez, né, pelo Vencedor e pelo Lado Bom da Vida, ele consegue variar um pouco nessa linguagem. Ele gosta muito do diálogo, né, e tal, mas ele consegue passear por estilos diferentes. Então ele tá nesse estilo, tem referências, e tem até a questão da máfia, mas não é uma referência que você, enfim, que você fala, nossa, meu Deus, isso é Scorsese. Não, tipo, de boa. Então, Dani, mas o que eu vejo, assim, o que eu li pelo menos, é que não existe no filme uma homenagem ao Scorsese, mas sim, você consegue ver muito do que foi que o Scorsese deixou pro cinema, né? Assim,
qual que é a escola que o Scorsese deixou, entendeu? Então, justamente, se você pegar Os Bons Companheiros, eu vi muita gente fazendo justamente essa comparação. Você pega Os Bons Companheiros e pega o Trapaça, e você tem ali no Trapaça como se fosse Os Bons Companheiros light, sabe? Uma versão um pouco menos requintada, um pouco menos violenta, um pouco menos, sabe, do que Os Bons Companheiros? Não, eu entendo, e realmente tem bastante. Ainda acho que não é nada absurdamente gritante, tem, mas eu também vi muita semelhança com o próprio Lobo de Wall Street, tematicamente, principalmente. Então, assim, enquanto que o Lobo de Wall Street critica de uma forma muito esquisita e ao mesmo tempo muito boa o fato de que da ganância, né? Ele critica o fato de que as pessoas são muito gananciosas e pisam em cima das outras. No Trapaça não é uma crítica tão profunda, mas tem isso, né? Ele também fala sobre a questão de se querer tudo a todo custo. Tanto que em inglês o nome é American Hustle, que seria algo como a pressa americana, o fato de eles quererem chegar lá a todo custo e com rapidez. Então eles querem ganhar dinheiro e para isso uns são trapaceiros. O próprio policial que o Bradley Cooper faz não é um cara que quer descobrir tudo porque ele quer, enfim, salvar as coisas e fazer um mundo melhor. Ele quer fazer isso porque ele quer deixar de ser um policial burocrático para ser um policial que vai lá e que vai atuar dia a dia e com isso ganhar mais dinheiro, etc. Então ele quer provar que ele é bom pro superior dele e tal. Então ele fala muito disso, né? Eu acho muito interessante. Ele fala do querer se dar bem, né? Até a personagem da Jennifer Lawrence, ela quer se dar bem, ela quer ter a vidinha dela de dondoca e, enfim, e controlar, né, o marido dela e fazer as maluquices que ela faz, apesar de não bater bem nos pinos. Mas tem essa questão temática. Então acho que talvez tenha essa conversa dupla com o Scorsese, né? Ô Henrique, como que o filme começa, assim, os 40 primeiros minutos ali de filme, os 30 primeiros minutos de filme? O que tem ali de interessante que a gente pode ressaltar em termos de história? Na verdade, assim, a primeira cena do filme já é muito interessante, que é o Irving, né, que é o Christian Bale, interpretado pelo Christian Bale. Ele é um silêncio, ele tá parado assim na frente de um espelho, e ele é bem assim, ele é meio careca, ele tem umas falhas no cabelo. Então é ele assim olhando no espelho com puta barrigão, assim, barrigão de cerveja. Aí ele pega um chumaço, assim, uma peruca, que não é tipo aquelas perucas de cabelo inteiro, é um chumaço. Ele põe, dele fica passando uma cola, dele fica penteando. Então, assim, a primeira cena do filme você já vê que é um cara que não é bonito, é um cara barrigudo, careca, mas que tem essa certa vaidade, né? E o filme, ele começa, assim, com uma narração em off do Irving, contando a história dele, contando essa parte da trapaça. Então, assim, ele era filho, o pai dele era um vidraceiro. Então, quando ele era criança, ele pegava pedra e ele jogava, tipo, no vidro de uma padaria. Aí os caras tinham que comprar a vidraça e ia com o pai dele, entendeu? E depois, logo já mostra a Sidney, que é a personagem da Amy Adams, e ela até se utiliza depois acaba se utilizando de um outro codinome. E ela também era assim, não se encontrava muito na vida, ela não era muito chegada nas trapaças mesmo, mas você vê que ela foi galgando andares até ela começar a trabalhar numa revista de moda, se eu não me engano, né, Daniel? Aí o filme mostra os dois se conhecendo, se apaixonando, a trama mesmo do filme começa quando surge o personagem do Bradley Cooper, que qual que era o esquema lá da Sidney e do Irving? Eles faziam como se fosse um consórcio. Então você precisava de dinheiro emprestado. E eles falavam, não, a gente é uma empresa, a gente tem contato com os bancos lá de Londres, então você deposita R$5.000 pra gente ver se a gente consegue te dar um empréstimo de 50, entendeu? Então ele pegava 5 de um, 5 de outro, 5 de outro, até somar 50 ou 60. Ele dava 50 pra um cara, daí o cara ia pagando, ele fazia tipo um consórcio, né? E um dos próximos que ia cair nesse golpe é o Rich DiMasso, que é o personagem do Bradley Cooper, que depois, quando
Ele descobre o golpe, a Sidney, ela é presa, e daí que ele faz uma proposta que dá toda a narrativa pro filme, que é os dois trambiqueiros trabalhando com a FBI pra prenderem outros trambiqueiros. E aí tem também uma questão que eu pensei agora, ela achava que o Rich era simplesmente um cara normal que precisava desse empréstimo, então o que ela faz? Ela tem tipo uns 2 ou 3 jantares com ele, né? Ela cita que ela sai com ele pra jantar, fazendo isso. Daí ela até causa um ciúmes no Irving, que é o Christian Bale, porque, enfim, ela comenta isso e tal. Nesse momento, quando eles estão nesse escritório, antes deles serem pegos, já rola uma tensão sexual, que ela vai ter o filme todo, entre o Bradley Cooper e a Amy Adams. Então eles têm uma atração entre eles lá rolando. E daí isso me fez até pensar assim, provavelmente foi uma das coisas que fez ele querer se aproximar dela e fazer essa proposta para tentar investigar, porque na verdade essa investigação ela tá acontecendo quase que sem muito a aprovação do superior do Bradley Cooper, porque o cara não tá muito lá confiante de que ele vai conseguir muita coisa. Ele tem um pouco de característica de tipo de um loserzinho, sabe, assim, de ser meio um policial que ninguém daria nada, que ele iria pra rua, que ele ia ficar na cadeirinha dele lá no escritório e tal. Então, enfim, tem essa tensão sexual e depois ela vai se desenrolar. Então, no chegar ao longo do filme, tem um momento em que eles quase fazem alguma coisa, mas eles têm sempre uma promessa de que depois que resolver tudo, eles vão meter. Eles usam essa palavra praticamente. I know you think... look at me. Hey, Edith. I know you think Irv loves you. I know you think you know him. You think that he sees the world as this cold, dark place. And he cares about nobody but a very few people on a short list. His son, his father, Rosalind, and you. And you think you're on the top of that list. What if you're not? What if you're not on that list? What if you're not even on that list at all? He'd be in here right now if he took the check. But no, you did. God, it's so clear to me. It's so crazy. It's clear to me, but it's not clear to you. He uses you, Edith, to protect himself, to protect his son and his wife in Long Island. No? Yes. Não, e aí, assim, pelo que vocês contaram, me dá a sensação de que o filme tem no seu começo ele quer contar, quer mostrar um pouco justamente sobre o fracasso de alguns desses personagens, né? Então, você tem um policial que é desacreditado, você tem 2 trapaceiros que acabam sendo pegos por um policial que é desacreditado, então eles trabalham ali também com o fracasso e tal. E tá aí, por exemplo, os gaps pra comédia. Como que a comédia ela se insere dentro disso? É justamente com essas situações assim de revelando um pouco do fracasso ou da comédia cômica física mesmo, né, dos personagens e tal, ou não tem nada a ver? Cara, a comédia tá mais, acho que nos diálogos, né? Os diálogos são muito engraçados. Tá muito na personagem da Jennifer Lawrence, que é completamente louca, que bota... Eles na época, né, tava surgindo micro-ondas, ele ganha micro-ondas, e ela vai lá, coloca tipo um negócio de alumínio no micro-ondas, fala assim, que possa, que ele falou que não pode pôr metal, eu ponho o que eu quiser no micro-ondas, vai lá e explode o micro-ondas. É uma das cenas mais engraçadas que tem. Então tem um pouco disso, mas é do diálogo também. E eles não chamam de micro-ondas, eles falam que é um forno científico, né? Porque acho que tipo, tinha surgido na época e ninguém tinha nem nome pra isso, né? Mas enfim, tem muito isso. Tem um pouco de comédia física, principalmente entre... Eu tô lembrando muito entre o personagem do Bradley Cooper e o do Louis C.K., que é o chefe dele lá. Então tem um pouco dessa comédia, tipo, entre eles, assim, comédia física, mas no geral é entre as situações. Tipo, eles vão entregar um dinheiro pra um cara achando que ele era o advogado, não sei, mas não era. Aí eles percebem isso depois, então é esse humor que tem bastante no filme, né? São esses golpes que eu até comentei no começo que lembra o 11 Homens e um Segredo e todos os outros filmes, né? Você, nossa, tava na linha narrativa e de repente, vira tudo de cabeça pra baixo. Que é totalmente Os Infiltrados do Scorsese. Bom, então a gente chega num momento em que o Irving e a Sidney são pegos aí pelo Rich, né? E aí, qual que é a motivação do Rich pra continuar? Ele acaba pegando esses 2 trapaceiros, ele precisa da ajuda deles, mas por que a ajuda deles, assim? Eles tinham alguma cartela de clientes ou
eles tinham conhecimento. Qual que é a motivação para juntar esses 3 personagens pro filme ter a continuidade que ele precisa? A motivação principal é pro Irving e pra Sidney ficarem livres, né? Assim, ficarem com a ficha limpa, né? Não serem presos. E a motivação de Mason, né? Do policial, é ele subir na carreira. Tipo, provar pro chefe dele que ele é bom. Porque, como o Daniel tinha comentado, é um personagem, assim, bem fracassado. Ele mora com a mãe, ele tem uma noiva, mas é daquela época, assim, que final da década de 70, né? As mulheres não tinham muita voz, né, dá-se a entender. Então, a noiva dele, assim, acho que ela nem tem fala no filme. E, tipo, o cara ignora ela totalmente, sabe? E é engraçado que, assim, as coisas vão se... Duas coisas que eu quero falar agora. As coisas vão se embolando, né? Eles começam a investigar e daí eles começam a descobrir que podem pegar alguns políticos corruptos. E aí, pra isso e pra conseguir todo um esquema de dinheiro da máfia, eles têm que fingir que vão trazer um sheik árabe. Isso foi a história verdadeira, né? O FBI chegou a fazer esse tipo de coisa, fingir fazer um sheik árabe fake pra conseguir fazer esse dinheiro chegar na mão dos mafiosos pra poder depois tentar prender e tudo mais. E a característica deles é muito evidente na roupa, no figurino, no cabelo e na direção de arte. Então, por exemplo, o Irving, ele tá sempre com uma roupa meio torta. Isso que mostra que ele tá, tipo, incomodado com aquela situação, ele tá meio deslocado, ele tem aquele cabelo que mostra um senso de deslocamento, de ele querer fingir algo que ele não é, de ele querer se inserir num ambiente que ele não devia estar inserido, tipo, sabe? Tem esse senso de deslocamento. E a mesma coisa um pouco com o personagem do Bradley Cooper, porque ele tem o cabelo enrolado e mostra que ele faz bobs, né? Ele enrola o cabelo dele. Então é como se dissesse também que ele quer ser alguém que ele não é. Ele quer ser esperto e ele quer ser um investigador e ele não tem essa capacidade. E a casa do Irving e da Rosalind, que é a Jennifer Lawrence, é uma casa meio sufocante, é uma casa meio que parece que eles estão apertados lá e sabe, querendo escapar e não conseguem. Então, todos esses elementos são coisas interessantes no filme. Também tem um momento, porque a personagem da Amy Adams é meio... Você não sabe de quem que ela gosta de verdade, de que lado que ela tá, porque tem uma hora que ela pende pro lado do policial e depois do Irving. Apesar de estar todo mundo no mesmo barco, eles têm uma disputa lá. E chega um momento em que ela enrola o cabelo dela, ela fica com o cabelo enrolado, dando a entender que ela tá do lado do Bradley Cooper, né? Então, mas isso é tudo muito sutil. E isso eu acho os elementos bem interessantes. Eu acho que são coisas que ficaram muito interessantes no filme. A Rosalind, que é a personagem da Jennifer Lawrence, na primeira hora que a narração em off da Sidney, ela fala que o Irving era casado. Ela fala, ele era casado com uma mulher bipolar e tal. Acho que ela até toma os remédios pros transtornos dela. Então, interessante dessas informações que vocês passaram sobre os personagens é que nenhum deles é um personagem totalmente puritano, né? Mais ou menos como você tem ali no Lobo de Wall Street, agora meio que comparando, você tem lá aquele agente do FBI lá e tal, que ele é o personagem quase que, sei lá, incorruptível, né? O cara tá lá, ele não aceita propina, ele aceita a situação dele de ser um cara humilde, pobre, não ter tanto dinheiro como o personagem do Leonardo DiCaprio tem e tal. Então ele tem essa coisa um pouco mais puritana, né? Agora me dá a impressão que no filme do Trapaça você tem vários personagens e nenhum deles é um personagem linear, né? Você tem todos eles têm algum elemento tridimensional, né? Você consegue entender que existe alguma coisa por trás dele. Isso é bem interessante. Nenhum deles é santinho, todos eles têm várias facetas, todos eles são passíveis de se afeiçoar a eles, e todos eles estão querendo, tipo, o seu lugar ao sol. Todos eles estão querendo se destacar, ganhar deles e pronto, né? E sair desse bolo todo, inclusive até o policial que quer, tipo, resolver o problema logo e enfim, conseguir tudo. Daí ele fica desesperado para alugar o quarto do hotel que precisa, que custa caro, etc. O que eu achei é que o filme não aproxima a gente do personagem. Ele deixa a gente entender um pouco dos personagens, mas em nenhum momento ele faz o espectador se sentir querendo que o policial resolva, ou querendo que o Irving se safe, ou querendo que
a personagem da Amy Adams, sei lá, faça alguma coisa. Você parece que acompanha meio de longe. Isso é uma crítica que eu faço ao filme, assim. E não faz a gente se afeiçoar a nenhum dos personagens. Eles são passíveis disso porque eles têm características interessantes. E o David O. Russell consegue trabalhar essas características, mas eu acho que ele não consegue aproximar a gente de nenhum personagem. Talvez por ter vários e ele tentar dividir muito entre todos. Se ele tivesse focado em um ou dois deles, talvez a gente teria um sentimento diferente em relação a eles. Então a impressão que eu tenho é que fica tudo meio... Talvez seja intencional, tipo, eu não quero que você se aproxime de nenhum desses personagens porque eles são trapaceiros, eles representam isso e tá aí, e nisso reside a crítica, né, do filme. Mas eu acho que isso não ficou muito bem colocado, isso ficou um pouco artificial. E os personagens são um pouco caricaturais, né? Em nenhum momento você torce, nossa, vou torcer por esse personagem pra ele se dar bem. Você tá instigado pra saber o que vai acontecer, né? Mas não que você, tô torcendo pra esse cara se dar bem, assim. Você sabe que lá ninguém presta, assim, 100%. E mesmo o querer saber o que vai acontecer, claro que acontece, mas eu não acho que seja uma coisa que você fica nervoso. Fala, nossa, meu Deus, o que vai acontecer? É uma coisa assim, tá bom, tô acompanhando, vamos ver o que vai rolar. Pra mim foi isso, entendeu? Eu discordo de uma cena em particular, Daniel. A hora que a gente tem a participação do Robert De Niro no filme. Vai dizer que não é a parte mais tensa do filme. Eu achei mais encabulante, assim, tipo, ela deixa você meio que com vergonha de si mesmo, sabe? Eu me vi nessa situação, tipo, eu fiquei olhando pelo cantinho dos dedos, assim, sabe? Quando você faz assim, ai meu Deus. No, God! Porque você fica meio que com vergonha deles, né? Até ver que o cara sabe falar árabe, o filho da puta, né? Quem não viu o filme não vai entender porra nenhuma, mas foda-se. Mas assim, enfim, eu não sei, eu acho que em nenhum momento eu fiquei, nenhum momento eu achei que ele fosse matar os caras, ou até pelo tom do filme, porque é um tom de comédia. Tipo, o mafioso, né, o personagem do De Niro, não ia prender os caras e mudar totalmente a história. Ela ia permanecer naquela investigação. Eles iam sair daquilo. Ou como eles iam sair, que talvez dá uma tensão, mas não tão grande, entendeu? Então, não sei, eu acho que nisso o filme é meio irregular, né? E tem alguns momentos em que os personagens são muito caricaturais, então isso faz, às vezes, com que você fuja da realidade. Tipo, a partir do momento em que alguma coisa no filme não é verossímil dentro da realidade que ele colocou pra você, você se afasta dele, né? Você fala assim, não, peraí, isso aqui é muito caricatural, é muito zoado, é muito esculhambadinho. Então, ele não encontra o tom, ele fica entre a trama interessante com humor ácido e um momento ou outro de caricatura que faz você se afugentar, se você se afastar da trama, e por isso você não se aproxima tanto. You're gonna do this because you got no choice, you work for me. You keep changing the rules. You know, you're getting a little power drunk. Richard, you want to tell him, Edith? You want to wake him up? Oh, no, I said we shouldn't do any of it, Irving. You know I said that. So now I support Richie. He's got vision. Do it heavy or don't do it. What does that mean? I mean, he's the one ruining America, not me. How the f*** am I ruining America? Because people just got over Watergate and Vietnam, all right? And you're going to shit all over politicians again? Just because you want to be a big shot, get a promotion. No, I'm thinking big. All right, this is going to be fantastic. We're doing video surveillance. I'm doing this from the feet up. Agora vamos encaixar, né, o Robert De Niro, porque a gente só pincelou ele na história, mas não conseguimos encaixar ele dentro dela, né? Então, basicamente assim, se a gente for tentar entender a árvore de personagens do filme, a gente tem o Christian Bale, que é o Irving, que é casado com a Rosalind, que é a Jennifer Lawrence. E ele tem uma amante, que é a Sydney, que é a Amy Adams. Aí tem o policial, que é o Richie, que é o Bradley Cooper, né? Que acaba descobrindo todas as tramóias ali da Sydney e do Irving. E onde exatamente que entra os personagens do Jeremy Renner e do Robert De Niro dentro desse quarteto? Maravilha, cheio de spoiler agora. É o seguinte, pra o
DiMasso libertar a Sidney, tira todas as acusações dela e do Irving, os dois trambiqueiros têm que fazer com que o DiMasso prenda outros 5 trambiqueiros. Entre eles, ao invés de ir contra caras que falsificam quadros, ele fala, então vamos pegar um peixe grande. Quem tem essa ideia é o próprio DiMasso, que é bem ambicioso. E o Jeremy Renner, ele faz um personagem chamado Carmine Polito. E ele é o prefeito da cidadezinha que acho que é Cadence, que eles moram. Ele é o prefeito da cidade, é um cara também corrupto, só que ele é aquele cara bem família, sabe? Que você vê aí naqueles comerciais americanos, tomando café da manhã com a esposa, com os filhos e tudo mais. Então, ele é um cara de uma família italiana, e só que é o típico político corrupto, mas não é bem um filho da puta, ele só quer o bem da cidadezinha lá. Acontece que eles têm um plano de que, como que eles iam pegar esse Carmine Polito? DiMasso e a Sidney, eles falam que eles representam um sheik, né, lá de Abu Dhabi, e que esse cara, ele quer patrocinar a reconstrução de Atlantic City, que é como se fosse uma Las Vegas que tem no New Jersey, né, o estado de Nova Jersey, que é um estado acima do estado de Nova York, geograficamente falando. Tanto é que quem faz o papel do sheik é um agente do FBI mexicano chamado Paco Hernandez, que é o Michael Peña, é interpretado pelo Michael Peña. Então o que eles falam? Você vai lá, a gente fala pro Carmine que você é um sheik e que você quer investir na cidade. Daí pra isso ele vai ter que te dar um monte de alvará falso, tudo mais, porque não vai ter licitação. Então, quando ele gerar esses alvarás falsos, tudo mais, aí a gente prende ele. Só que pra ele chegar e entrar no negócio, pro próprio Carmine entrar no negócio de cassino, propriamente dito, ele tem que fazer um acordo com a máfia. Então eles têm um jantar grande, parece que quer, assim, dá-se a entender que é pra alta sociedade da cidade, só que a ideia principal era apresentar o sheik pra máfia dos cassinos. E de repente eles descobrem que o chefão fudido da máfia dos Estados Unidos, ele mandou o sócio dele, que é o maior matador de aluguel dos Estados Unidos, dá-se a entender também, que é o Victor Telagio. Aí todo mundo fica meio tenso e tal, e eles vão pra uma salinha super apertada com uma mesa redonda. E de repente, o que é muito legal no filme é que não é acreditado antes, você vai ver lá e quem que tá lá? O Robert De Niro, né? Que é o ator dos Bons Companheiros, do Poderoso Chefão, é o expert em filmes de mafiosos, né? E tem uma cena bem curta que mostra o Robert De Niro matando um cara, assim, pra mostrar o quão fodão e sangue frio ele é. E gera toda uma parte de tensão, porque ele pergunta lá pro Paco Hernandez, né? Que ele acha que é o sheik. Da onde que ele é? Daí o Bradley Cooper, que tá lá fingindo que tá interpretando tudo, passando tudo pro árabe, fala, ele é de Abu Dhabi. E daí o Telagio fala em árabe com o cara. E a gente fica, puta que eu pariu, como o cara é mexicano, né? Será que ele vai saber? E antes, na primeira cena dele, ele tinha falado que ele tinha decorado uma ou outra frase só em árabe. Aí tem um momento de tensão, tal, e, ele não responde, daí passa um cara, tropeça na mesa, faz um barulho e, quebra aquela cena. Aí o falso sheik, ele levanta, estende a mão pro Telagio e tudo que o Telagio tinha dito em árabe pra ele, ele responde em árabe. Ou seja, deu-se a entender, porra, eu sou um sheik, você não vai vir perguntar pra mim, eu respondo, eu falo a hora que eu quiser. Então deu mais credibilidade pra essa armação, né? E depois o Irving, enquanto narrador, até conta que ele tinha trabalhado no FBI, assim, numa agência internacional. Não sei, não entendi exatamente, mas não lembro exatamente, mas ele trabalhou pelo FBI pra contra-terroristas, enfim, foi pra Arábia Saudita e tal. Então, ele explica, né? Ele fala, ele sabia disso no fim das contas, porque ele sabia falar essa língua, porque ele foi lá e aprendeu a língua, entendeu? Mas nisso você fica tenso, porque você acha que o cara não tá entendendo nada. Muito legal, acho que deu pra gente ter aí uma noção geral, né, agora de como que o filme tem esse seu desenvolvimento, né? E aí queria falar um pouco com vocês sobre justamente os bastidores e tal, né? Personagens, atores, diretor e tal, né? Então, assim, o David Russell, ele é um cara que já teve aí alguns filmes bem vistos, né?
né, pela crítica. Recentemente, antes do Trapaça, ele já tinha trabalhado com Bradley Cooper e com a Jennifer Lawrence no Lado Bom da Vida. Assim como ele trabalhou também antes com o Christian Bale e a Amy Adams em O Vencedor, que inclusive é o oposto, né, completo do Christian Bale, porque em O Vencedor o Christian Bale tá magro, esquelético, assim. E nesse filme do Trapaça ele tá gordo e careca, quer dizer, o cara se transformou realmente, e isso é um dos porquês também dele ter sido indicado ao Oscar de melhor ator, né? Mas de qualquer forma, o David O. Russo ele conseguiu ter aí essa notoriedade justamente por conta desses bons filmes que ele veio trabalhando nos últimos 4 anos, 5 anos e tal, e ele conseguiu ter essa notoriedade dentro de Hollywood. Aí chegando com um filme que tem um pouco desses traços de Scorsese assim e tal, acho que ele se firmou um pouco mais até, porque mostra uma certa maturidade dele até como diretor, né? Agora, eu já escutei falar que, por exemplo, a Jennifer Lawrence, pro papel que ela fez, ela não é tão brilhante quanto, por exemplo, o Christian Bale ou o Bradley Cooper ou mesmo a Amy Adams, assim. Ela é boa, mas ela não passa de uma atriz interpretando um papel, entendeu? Ela não consegue te convencer que aquele é o papel dela mesmo. Talvez porque o que dizem é que o papel era para uma pessoa um pouco mais velha, né? Uma pessoa um pouco mais experiente e tal, ou com pelo menos um rosto um pouco mais velho. E a Jennifer Lawrence, ela é muito menininha ainda, ela ainda tem traços muito de menininha, ainda não é uma atriz que transporta essa maturidade. Vocês concordam com isso, assim? Tipo, dentro dessa parte dos atores, assim, vocês acham que ela é vamos dizer, o elo fraco ali? Não que seja o elo ruim, mas o elo mais fraco. Eu acho que ela talvez tenha a atuação menos brilhante, mas não por isso ruim. É uma atuação boa. Mas eu concordo que uma atriz mais velha talvez funcionaria. Eu acho que o David O. Russell quis fazer o filme com atores com quem ele já estava seguro, então falou, vou chamar a galera aqui com quem eu já trabalhei e tal, e daí por isso chamou a Jennifer Lawrence. Mas enfim, eu acho assim, ela tá engraçada, ela cumpre o papel dela, também não é uma questão de criticar, apenas de não elogiar tanto quanto é o do Christian Bale, por exemplo, que eu achei que dos atores é o melhor, assim, é um excelente ator, mas também não é nada que você fala assim, meu Deus do céu, que ator brilhante. Ficou muito bom. Não, cara, eu discordo de você assim. A Jennifer Lawrence, ela é de 1990, ela tem 23 anos. Eu acho que pra esse filme, seria interessante ter uma atriz de 33 anos, porque assim, ela tem um filho grandinho já, é esquisito assim, o personagem do Christian Bale ter casado com uma menininha, tipo, mó ninfetinha, e dele arranjou uma amante mais velha que ela, entendeu? Geralmente o cara, tem uma esposa já na casa, sei lá, dos seus 30, 40 anos, aí arranja uma mocinha de 20 e poucos, e não o cara tem uma de 20 e poucos e arranja uma mais velha, assim. E realmente, mas eu acho que a personagem da Jennifer Lawrence, a Rosalind, ela é irritante, assim, por si só. Mas não é um pouco, assim, uma releitura até da que a Jennifer Lawrence teve que fazer um pouco lá do Lado Bom da Vida? Uma versão, assim, anos 70, 80, daquela personagem que já era uma personagem um pouco bipolar, um pouco louca e tal, e que de repente o David O. Russell viu nela justamente, não, vamos tentar jogar esse mesmo estilo de personagem pra uma década, sei lá, passada. Cara, eu acho que não. Eu acho que a loucura é diferente, os personagens são diferentes. Tem talvez algumas semelhanças, mas nada que mereça comparação. Eu acho que simplesmente, assim, é uma atuação boa. Regular. Boa não é nem regular. É uma atuação boa. E ponto. Acabou, entendeu? Não é à toa que eu escrevi crítica no site e coloquei 3 estrelas. Eu achei que o filme foi bom. Ele é muito bom em algumas coisas, em outras ele não é tão bom, e eu julgo o filme como bom. Assim, ele é interessante, ele tem coisas legais, mas também não é um filme que você fale, oh meu Deus,
Eu, particularmente, se a gente for pensar nos indicados ao Oscar, claro que eu não vi todos, mas eu particularmente não veria problema se o Trapaça não ganhar nenhum Oscar, entendeu? Eu não vou falar assim, meu Deus, merecia ter ganhado. Não, tem outros tão bons quanto, por exemplo, melhor ator. Eu ainda tô com esperanças de que o Chiwetel Ejiofor vai ser sensacional no 12 anos de escravidão, que eu ouvi falar muito bem, mas é claro que ainda não vi o filme. De qualquer forma, eu acho que o Leonardo DiCaprio tá melhor no Lobo de Wall Street. Se você pegar, por exemplo, melhor atriz coadjuvante, que a Jennifer Lawrence tá concorrendo, ela ganhou o Oscar no ano passado por um filme com o mesmo diretor. Então, politicamente falando, a Academia dificilmente daria esse Oscar de novo. E, tem desde a Sally Hawkins do Blue Jasmine, tem a Julia Roberts no álbum de família. Então, quer dizer, né, vamos combinar que o Trapaça é um bom filme e que tá ótimo ter tido todas essas indicações. Who's running this? I thought you were running. I am running this, but you gotta listen to him. He's the guy with the vision. I got the vision? You know what vision I had? You just kissing my girl right outside. That's what vision I had. I thought you guys broke up. I'm giving you a compliment. E tem uma coisa interessante do Trapaça, que no começo do filme, assim, a hora que já mostrou os personagens principais, eu virei pra minha já comentei. Os 5 atores principais estão fazendo ou fizeram personagens importantes de super-heróis. O Christian Bale, que é o personagem principal do filme, ele foi o Batman. A Amy Adams, que faz a parceira dele, foi a Lois Lane desse Homem de Aço. A Jennifer Lawrence é a Mística do X-Men, do Primeira Classe e do Dias do Futuro Esquecido. O Jeremy Renner, ele é o Gavião Arqueiro dos Vingadores. E quem falta? O Bradley Cooper, ele vai fazer a voz do Rocket Raccoon nos Guardiões da Galáxia. Ou seja, os 5 atores, além de ter esse trabalho bom com o David O. Russell, também estão em destaque ainda na mídia por conta dos blockbusters. Muito bem, e o fato deles terem feito filmes de super-herói não significa absolutamente nada. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? I didn't mean to do that. Please, continue. Significa que é super legal, trouxa. Mais uma vez, né? Os argumentos profundos. Agora sim, já falaram muito bem também do Bradley Cooper nesse papel, porque dizem que ele é um ator que vem amadurecendo, né, com os anos, e que ele tem se encaixado muito bem justamente nesse papel de um personagem que é um pouco destrambelhado, ou até um pouco... Não é um personagem muito sério, né? Ele se encaixa muito bem nesse tipo de personagem. E as variações que essa personalidade do personagem pode ter, o Bradley Cooper consegue transportar isso muito bem. Também escutei falar que o Christian Bale tá num papel muito bom também. O fato dele ter até se desapegado um pouco dessa parte do físico, né? Encantou um pouco mais, inclusive, pela atuação dele, né? Ele deixou um pouco para trás aquela estigma, né, do galã e tal, para fazer um cara que tinha uma personalidade vaidosa, mas fisicamente feia, né? Então isso, de uma certa forma, enriquece ainda mais as interpretações deles, né? Esses são, eu acho que, os 2 grandes destaques desse filme, né? Eu acho que dentro das categorias que eles estão concorrendo, fora os argumentos técnicos, né, que a gente tem aí no figurino, direção de arte e tal, que vocês já falaram que o filme realmente tem, assim, os pontos altos dentro nesses critérios, mas eu acho que em termos de atuação, o Christian Bale e o Bradley Cooper, eles se sobrepõem um pouco aos outros, né? Concordo, cara. A Amy Adams também tem um bom destaque. O Christian Bale, na verdade, ele é bem conhecido por essa facilidade, ou pelo menos por essa força de vontade de alterar a composição física, porque se você pegar filmes como O Operário e O Sobrevivente, também, o cara tá pele e osso. Eu também incluiria a Amy Adams. Ela consegue ter sutilezas na personagem dela, né? Aliás, eu acho que a Amy Adams é uma atriz que faz muitas personagens com sutilezas, muito mais do que com exageros ou mudança de característica, etc. E eu acho que isso é pouco valorizado por muita gente, né? Muita gente olha
e não vê o quanto é difícil atuar com essas sutilezas do que com coisa do tipo, engordou e fez um cara esquisito e tal. Mas eu acho que sim, os três são muito bons. Eu, particularmente, nunca fui tão fã do Bradley Cooper, mas eu gostei muito dele nesse filme. Eu achei que ele tá bem convincente e me parece que ele tá, tipo, evoluindo bastante, assim. Inclusive, sobre a Amy Adams, até esse é um dos primeiros papéis que ela faz, assim, mais forte, que ela é tipo um sex symbol mesmo, né? Os caras tentam valorizar justamente o corpo dela, ela também se coloca como uma mulher mais sedutora e tal. É um dos primeiros papéis que você vê, assim, com um destaque forte mesmo, em que ela tem essa conotação um pouco mais sexualizada, assim, né? E eu acho isso interessante porque é uma atriz que resistiu um pouco, né, a isso, assim, você não tem tanto esse apelo para outras atrizes, né? Então, assim, o Dani já escreveu lá uma crítica inteira falando sobre Ultrapassa, deu lá sua nota, que foram 3 claquetes, e Dani, eu gostaria que você justificasse, então, a falta das 2 claquetes, Dani. O que são os pontos fracos do filme? Cara, acho que eu até já falei, são basicamente a falta de aproximação dos personagens e o fato de eles estarem meio distantes, o fato de eles serem quase que caricaturais em alguns momentos, ou exagerados de uma forma que não é orgânica ao filme, ou que não me pareceu orgânica, e é o fato de ter uma trama que, assim, é boa, mas também não é genial, em comparação com as atuações que estão muito boas. Então, quer dizer, eu acho que, assim, o grande problema de Trapaça, na verdade, é ele ter sido superestimado. É todo mundo ter aberto as pernas pro lado bom da vida, achado maravilhoso o lado bom da vida. Aí fala assim, é o mesmo diretor, tem a Jennifer Lawrence, tem o Bradley Cooper, deve ser lindo também, eu vou amar. Tipo, viu o trailer e falou, já gostei. E aí viu que teve 10 indicações ao Oscar, porque a academia tá pirada no David Russell, e daí todo mundo, tipo, cria uma superestima demais o filme, sendo que ele não é tudo isso. Ele é bom, mas não é tudo isso. Então, assim, por isso que eu falei, não, ele merece 3 estrelas. Eu não posso me deixar influenciar por esse burburinho hollywoodiano oscarístico que tá tendo nesse momento, entendeu? E pra você, Henrique, o Dani falou aí 3 estrelas, deu as justificativas dele. E você não escreveu crítica? Aliás, faz tempo que você não escreve crítica, hein, Henrique? Ó, você tá em xeque agora, hein? Agora que eu lembrei, o Henrique entrou em xeque no Cinemação. Então fala aí pra gente qual que é a sua nota pro filme e também a sua justificativa para ele. E quem entra em cheque com X não recebe o cheque com CH. Então, cara, alguém tem que trabalhar, né? Aí fica difícil parar pra escrever. Mas eu vou assistir um filme bem legal esses dias. Eu vou escrever uma crítica muito interessante. Não sei de qual, vou ter que inventar, mas beleza. Pra esse filme Trapaça, vou trapacear o Daniel e vou dar 4 claquetes. Justifico. Primeiramente pelo roteiro. Eu achei que ele é bem amarrado. Assim, a reviravolta no final da trama é legal. E assim, você acha que o Bradley Cooper acaba virando um mocinho também no meio do filme, que você acaba se importando. E, tipo, o cara acaba o filme fudido total, assim. Tenho certeza que ele foi por causa dele e se matou. Então, até isso eu achei que, foi um filme assim, eu gostei bastante do Lobo de Wall Street, mas quando você pega esse filme, que dá pra comparar, porque a ideia de ganhar grana a qualquer custo, a ideia é a mesma, então você consegue comparar. Então, eu acho que ele merece uma nota boa, como 4 claquetes, e também pela forma como ele é ambientado, tanto, sei lá, os carros que são mostrados nos filmes, a roupa, até mesmo os diálogos. Eu acho até um destaque, tipo, pro penteado de Jeremy Renner, assim, aquela coisa meio até apresentador de televisão. E faltou uma estrela só. Essa uma estrela é o quê? É o que é? Acho que não tem assim, porque ele não é um filme que vai mudar minha vida, e a Jennifer Lawrence, ela é meio irritante, assim, tipo, vamos tirar uma claquete por culpa dela. You want the truth? You want the truth? You can handle the truth! Muito bem, então se você tá aí afim, né, de assistir mais um filme que vai estar aí no Oscar, que tem aí presença garantida em várias categorias do Oscar, né, você ainda pode correr pro cinema para assistir Trapaça,
o filme do David O. Russell, que vem aí com todo esse elenco recheado, né, de estrelas, que é um filme que se passa aí na década de 70, muito forte, né, mostrando muito daquela geração, mostrando muito sobre essa coisa justamente da malícia e tal, né. É bem interessante o filme e você precisa dar a sua nota. Então manda pra gente também seu comentário, o que foi que você achou, o que você achou que tem bom no filme, o que você achou que tem ruim, por que você daria a sua nota. Manda pra gente no contato@cinemação.com. De mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 73, cada vez mais perto do 100º podcast, hein? E aí o bicho vai pegar, porque a hora que chega no 100 dizem que não, é um pico de audiência, é um negócio assim, é fama, você sai na rua, as pessoas tentam te agarrar, é impressionante, cara. 100 episódios, vocês estão preparados pra isso? Eu ainda não, mas eu tô contratando guarda-costas, assim, então vai dar certo. Eu vou contratar uma guarda-costas bem gata, e aí a gente vai cantar, tipo, anda! Não, brincadeira. No, God, please, no! 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 Henrique e Daniel, muito obrigado pela presença em mais um podcast, né? E o próximo podcast é um podcast todo especial, Dani. Então, por favor, já anuncie as pessoas o próximo, porque eu acho que vai valer a pena elas esperarem, hein? Ó, o próximo podcast tem uma diretora brasileira internacional falando sobre a carreira dela. Olha que chique. Se ela der pra trás, a culpa não é nossa, tá? Só pra deixar bem claro. Tu não vai processar o Cinemação porque você tá na expectativa e aí deu merda. Mas é o que tá prometido. Então eu vou ter que me segurar nas bobagens, hein? É melhor, porque senão ela vai sair no meio do podcast. Melhor nem ver. Isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Rafa. Obrigado, Henrique. Até o próximo podcast. Valeu, Rafa. Valeu, Dani. Valeu, pessoal. Até semana que vem. E, Deus, por favor, faça chover. O podcast Cinemação número 73 fica por aqui. E a gente se vê no próximo. Ação. Por exemplo, o Oscar chega de... Calorzinho, né? Esse calorzinho gostoso de 70, eu ia falar de 70 e tantos graus. Tem 70 e tantos graus, a gente era carvão, né?